pessoal, estamos aqui novamente com mais um painel da Arena Office, dentro da Abimad. São 4 dias de evento. Hoje é o nosso segundo painel e temos grandes convidados aqui. Amanda fazendo a curadoria hoje junto comigo, né? Muito obrigado, Amanda. Eu vou começar aqui pela Vanessa. Vanessa, boa tarde, obrigado. Peço que você se apresente para o nosso público. Seja bem-vinda e obrigado pelo aceite aqui em participar. Obrigada, Gustavo. Olá, boa tarde, gente. Eu sou Vanessa Café, sou jornalista de formação, uma entusiasta de marketing, gosto muito de comunicação e redes sociais e também especialista em diversidade e ESG. Para mim é um prazer estar aqui, trabalho há muito tempo no mercado financeiro, então o nosso papo aqui acho que vai ser muito legal em torno da arquitetura e diversidade. Obrigada. Boa tarde, gente. Também é uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu sou Gabi Sartori, sou arquiteta, sou cofundadora da NeuroArch Academy. Então, para mim, estar numa mesa para falar sobre diversidade, ou seja, falar sobre pessoas, é algo que me encanta, né? Hoje, trazer o conhecimento da neurociência para a área dos ambientes tem nos dado muita base para a gente poder projetar de uma forma diferente, projetar de uma forma mais inclusiva. Então, muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Amanda. Boa tarde a todos. Meu nome é Agnaldo, sou arquiteto também. Sou arquiteto da ARW Arquitetura e trabalho com colaboração com o escritório da MG Engenharia no segmento de colaborativo também, né? E além do trabalho residencial. É uma honra estar aqui, convidado pela Amanda, conhecer pessoas novas e fazer novas conexões e falar, claro, sobre a diversidade, já que eu estou há 20 anos no mercado e aí a gente tem muita coisa para contar. Eu sou a Thaís Trentin, sou diretora executiva da Workplace, Arquitetura Corporativa. Uma honra estar com a Amanda, com o Gustavo, com todos vocês, para a gente fazer essa troca, né, que eu acho que é sobre isso, né, essa troca, falar da diversidade, né, e o que realmente, né, e aí eu vou falar, o que também me encanta, é projetar para pessoas, né, então para que as pessoas possam ser mais felizes nos ambientes, possam ser impactadas através dos ambientes que a gente projeta. Eu sou especialista em arquitetura corporativa, já estou nessa área há mais de 25 anos, então espero, tenho boa expectativa para o nosso bate-papo hoje. Eu sou a Amanda, sou a curadora desse painel, sou sócia e proprietária da Contato Arquitetura e também trabalho em parceria com a MG Engenharia. E o assunto que a gente vai tratar aqui, eles já deram alguns spoilers, mas é sobre diversidade, o quanto nós, arquitetos, podemos ajudar nesse assunto e a promover a diversidade de fato. Então, eu queria começar falando com vocês, ouvindo vocês, o que é a diversidade para vocês? O que traz isso, né? Eu queria até... que hoje nós temos aqui, tirando a Vanessa, que vem da área financeira, né? Mas nós temos a Gabi, o Agnaldo, a Thaís, né? Acho que uma pergunta assim, que é bem interessante até para a gente falar sobre diversidade, né? O que é arquitetura? O que é ser arquiteto, né? Porque é um desafio, né? Desse novo momento, né? Então acho que cada um tem a sua... Antes da gente ir para a diversidade na coisa, né? Thaís, o que é ser arquiteta? Olha, para mim a arquitetura ela é um dom, né? Porque nós fomos agraciados com a sensibilidade de conseguir traduzir, né, o desejo das pessoas em projeto. Então, quando a gente escuta, e aí, obviamente, eu vou trazer para o lado corporativo, né, que é onde eu trabalho e sou especializada. Quando você escuta, né, os desejos de uma alta liderança, do que eles querem para os seus colaboradores, como é que você consegue traduzir isso em projeto, um projeto assertivo, um projeto que possa visar, acima de tudo, bem-estar, né? Porque a gente projeta para pessoas. Então, como é que eu posso promover bem-estar através do meu trabalho e impactar pessoas? Então, eu acho que esse é a grande missão que o arquiteto carrega. Agnaldo. Não, é bem isso, né? Sintetizou bem o que é arquitetura. É claro, no meu ponto de vista, quando eu trabalho com residencial, eu busco sempre atender às necessidades do cliente.
E não apenas os desejos, porque às vezes ele deseja ter, né, tantas informações que não cabem no espaço dele, e a gente busca entender a necessidade dele. Dentro da área corporativa é a mesma coisa, com uma complexidade maior, porque são diversas pessoas com necessidades diferentes, né, com históricos diferentes, e nós temos que atender a todos com a mesma expectativa. Gabi que tá na frente aí do Academy. Pois é, Gustavo, você jogou a pergunta e na minha cabeça você acredita que veio um branco? Porque se a gente olhar para a arquitetura, né, aonde nós moramos, quais são os lugares que a gente interage? A todo momento nós estamos em algum lugar, seja esse lugar projetado e construído pelo homem, ou seja esse lugar projetado e construído pela própria natureza. Então, eu vejo muito que a arquitetura, e daí ela pode ser uma arquitetura humana, uma arquitetura natural, ela é quase como o pano de fundo da nossa vida. Então, ela é tanta coisa. Ela está ali para nos proteger, para nos acolher, para nos dar a sobrevivência, a segurança, o pertencimento. Então, a arquitetura, eu acho que ela é muito, e é difícil, inclusive, de explicar. É uma provocação, tá, gente? Porque né, eu sei que você e a Priscila participam muito dessa parte, né? E serve isso para você, Amanda, arquiteta. O que é ser arquiteta, Amanda? Eu falo que a arquitetura para mim é um propósito de vida mesmo, né? Então, durante muito tempo eu me questionei muito por que que eu quis fazer arquitetura e por que que eu caí no meio da arquitetura. E hoje, acho que com amadurecimento e com todos os estudos, eu tenho isso como um propósito, que é fazer o diferente, né? É isso que a Thaís falou, é você traduzir aquele desejo da pessoa num projeto, num ambiente construído, você chegar no lugar que você projetou e as pessoas estarem com aquele brilho nos olhos, né? Falar, nossa, isso ficou lindo, nossa, eu tô... Então, isso eu acho que eu encaro como um propósito de vida mesmo, né? E acho que pegando o gancho aqui do painel, nós, como arquitetos, a gente é muito diverso. A gente pode ramificar para vários setores, né? E trabalhar com multidisciplinaridade, que eu acho que isso é muito legal, né? Então, a gente se dá bem com marketing, a gente se dá bem com RH, a gente se dá bem até com a área financeira, né? O mercado imobiliário está todo linkado ali junto com a arquitetura. Então, eu encaro a arquitetura como um propósito mesmo, né? Por isso, até o nome do meu escritório é Contato, porque eu quero ter contato, né? E tato com as pessoas. E, Amanda, é tão mágico isso, porque tudo que vocês disseram aqui, ela até brilhou os olhos, tem a ver com diversidade, tem a ver com esse abraço, com essa inclusão, com esse pertencimento. Então, já respondendo sua pergunta, porque a gente foi para a arquitetura, que no final também é diversidade, a diversidade, ela compreende todos esses valores, compreende que cada ser é único, cada ser tem a sua multiplicidade e pluralidade. E a inclusão, ela tem a diversidade em si, mas ela é abraçar essa pessoa, é colocar e pensar num ambiente, seja ele natural, seja ele corporativo, que alguém construa para aquelas pessoas no geral, pensando nessa inclusão. Eu gosto muito dessa frase que diversidade é chamar para festa, a inclusão é tirar para dançar. Então, esse é o nosso desafio também na arquitetura, em todas as empresas, em todo o mercado, não só trazer para dentro, né, que a gente vê um movimento muito grande de ESG, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas o quanto a gente precisa ainda tirar para dançar. E tirar para dançar passa exatamente por esse lugar de segurança, por esse lugar acolhedor, com plantas, com objetos que sejam acessíveis para as pessoas. Então, eu acho que a gente já amarrou a questão de arquitetura e diversidade, do quanto elas precisam estar super juntas, conectadas, para produzir cada vez mais um ambiente acolhedor, diverso e que respeite a individualidade de cada um, mas também promova a inclusão de todos, assim. Então, é esse o caminho. Acho que a gente está nele, né? Aproveitando aí a deixa,
você que vem do mercado financeiro, qual é a importância das empresas hoje falarem sobre diversidade, promoverem a diversidade, né? Quais são os resultados que as empresas conseguem quando não só a questão de engajar as pessoas internamente, mas o resultado para fora, né? Então, seja um retorno financeiro, seja um retorno de marketing, enfim. Existem muitos, né? Tem um artigo da McKinsey que aponta que até 35% das empresas que têm diversidade em seu grupo de colaboradores, seja diversidade étnica, racial, de opção sexual, gênero e tudo mais, consegue alavancar os seus lucros. Principalmente porque a gente tem troca de ideias diferentes, a gente tem uma ampliação de repertório muito grande e, para além disso, obviamente, mais inovação, mais engajamento, mais produção. Então, o maior ganho que as empresas têm, de fato, é o engajamento com os colaboradores, mas também isso se reverte no ROI, isso se reverte no lucro a partir do momento que a gente começa a enxergar novos produtos, por exemplo, ou novos serviços pensados, inclusive para as pessoas que são diversas. Eu falo que a gente precisa sempre olhar a pluralidade do Brasil. Então, quando a gente tem esse grupo de funcionários plurais, a gente consegue, inclusive, pensar em produtos e serviços plurais. É uma coisa básica, mas é isso. Se a gente tem, por exemplo, um PCD que tem deficiência visual, a gente consegue entender como é a jornada dele a partir de um produto ou de serviço. E ele traz os insights para que as pessoas produzam, e ele pode produzir, obviamente, também, ele pode estar dentro de cada um desses projetos, mas que as pessoas produzam, sim, produtos pensados e adequados para aquela pessoa e para um outro público muito maior, né? Posso falar aqui da minha vivência como uma pessoa preta, eu falo que a gente tem que falar com 56% da população, que é esse Brasil diverso, e que às vezes não está representado, aqui não está representado tanto, mas assim, é 50% da população. Se você deixa de falar com esse 50% na sua comunicação, você pode não estar falando com todos eles e não fazendo negócio. Então, eu gosto do caminho de que, sim, diversidade é negócio, para além de uma responsabilidade corporativa e social, o ESG. Então, sim, também tem negócio. Sim, tem um creator que eu sigo, que é muito legal, ele é deficiente auditivo, e ele fez um vídeo falando exatamente sobre isso. Como é que eu vou num interfone, tentar falar com o porteiro para eu acessar um prédio, sendo que só tem o fone, né? Ele só fala. E aí ele fica lá fazendo mímica, e ele é negro também. Ele falou, cara, como é que eu não consigo? O cara deve estar achando que eu sou louco aqui, tentando gesticular para que ele me atenda. Mas ele não tem isso. Mesmo que ele fale, ele não está ouvindo. Então, olha só, são coisas básicas que a gente precisa, em algum momento, ter empatia, ou pelo menos ter alguém que vai falar assim, olha aqui, eu preciso desse tipo de serviço, eu preciso que tenha lá um porteiro visual, né, que alguém me veja, que tenha intérprete de Libras, eu preciso de outra adequação. Então, eu trouxe esse exemplo porque me bateu agora, que tem a ver com os prédios. Como é que a gente deixa os prédios mais acessíveis para as pessoas com deficiência? Então, é um exercício muito grande, é isso. A gente não precisa ter a representação dessa pessoa, mas a gente precisa ouvi-las. Se a gente não tem a representação delas aqui, como é que a gente vocês arquitetos, vão ouvir pessoas para construir soluções apropriadas para elas, né? Dada essa diversidade. Então, é desafiador e a gente precisa trazer todo mundo. É isso, mesmo que vocês não tenham esse tipo de diversidade, né? Eu costumo falar disso, a gente tem vários âmbitos de diversidade, mas se você não tem ela, puxa um amiguinho que tem, conversa com ele, quais são as dificuldades, como é que ele pode te contribuir com insights para que você possa produzir um produto, serviço, uma solução mais acessível para ele. De fato, é só conversando e tendo empatia. Eu lembrei agora de um caso que a gente tinha um deficiente visual e ele estava mudando de prédio, e aí ele pediu para fazer um tour, porque ele tinha o layout na cabeça dele de um prédio, e ele ia para outro prédio e precisava fazer o tour. E eu fui fazendo o tour com ele, fui descrevendo, e eu na maior dificuldade, porque eu não sabia como lidar com essa situação. E ele muito calmo. No final, ele tinha tudo na cabeça dele. Ele falou, eu entrei por aqui, rodei por aqui.
Só que, olha, onde você falou tem uma lixeira, não pode ter. Foi uma aula. Eu falei para ele, nossa, você me deu uma aula. Foi muito legal. Foi de verdade uma experiência que enriqueceu e que a gente aprendeu que as lixeiras não podiam ficar no caminho, que você não podia ter vidros, enfim. E acho que pegando isso que a Van falou, trazendo aqui para o mundo da arquitetura, como nós, arquitetos, a gente pode promover essa diversidade nos ambientes. Então, seja adequações para os deficientes, seja a questão que está muito em alta hoje, né? Eu, Aguinaldo, aí com o desafio dos banheiros unissex. Como que a gente consegue promover isso, esse desafio, né? Como que a gente consegue ser responsável, né? Ajudar na promoção da diversidade dos nossos ambientes. Pode. Bom, eu acho que a gente tem um papel super importante e pegando o gancho aqui do que a Ava estava falando, eu acho que a grande questão para nós é entender para quem a gente projeta. E a gente só vai conseguir entender para quem nós projetamos se a gente for realmente a fundo na história daquela pessoa. Então, olha que legal, né? 2 exemplos que vocês chamaram pessoas que passavam por uma situação que vocês não passavam, necessidades que ela tinha. Então, é a questão da personalização por si só, né? É personalizar nas necessidades físicas e também nas necessidades emocionais. E como que a gente faz isso? Pô, conversar é legal, fazer o tour é legal, mas às vezes se colocar na pele da pessoa também, que a gente até chama isso dentro da NeuroArc de imersão empática, né? É se colocar na pele, se fosse comigo, deixar eu me testar. Uma vez eu fiz uma foi uma visita guiada para uma fábrica de ferragens de móveis. E aquela visita mudou a minha vida mesmo. Por quê? Porque a gente chegou na fábrica de móveis e eles falaram, a gente precisa de um voluntário para testar os armários aqui. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, eu voluntária aqui. Aí tá bom, me colocaram um macacão com um monte de peso no pé. Então, peso no pé, peso no braço, luva nas mãos, óculos para diminuir a minha visão. Então, eu tava com o meu tato diminuído, peso nos pés, ou seja, me colocaram na situação de um idoso. E aí eu fui testar os armários. E aí eu vi que não rolava. Me colocaram para contar moeda. Eu não conseguia contar moeda. E isso mudou a minha vida porque eu me coloquei naquele lugar. E eu senti qual era a real necessidade daquele público. E quando a gente fala em diversidade, eu adorei que a Vó falou, né? Somos seres únicos e a diversidade está aí porque não existe ninguém igual a Van, ninguém igual a Amanda, o Gustavo, a Thaís, o Aguinaldo. E isso é o mais bonito. Então, olhar para quais são as necessidades físicas de cada um e as necessidades emocionais é o que vai nos diferenciar como arquiteto. E como faz isso? A gente pode conversar, a gente pode trazer, pode incluir, pode se testar, se colocando no lugar daquela pessoa. Ou, inclusive, hoje a gente estava falando de tecnologia aqui no painel anterior, né? A gente já está, sim, com tecnologias sendo desenvolvidas para nos auxiliar nisso. Nossa, exatamente isso, né? Eu estava aqui pensando que nós como arquitetos, nós temos que ouvir mais os nossos clientes. E às vezes a gente fica tão na correria, eu tenho que entregar o trabalho, eu tenho que entregar o projeto, isso e aquilo, a gente esquece de ouvir o nosso cliente. Se é uma área corporativa, eu tenho no espaço de trabalho 30 pessoas, vamos ouvir as 30 pessoas. Nós temos que ouvir todo mundo. Não adianta ouvir apenas o supervisor, porque ele acha que sabe, que conhece os seus funcionários, e às vezes ele não conhece a necessidade do funcionário dele, do colaborador dele. Então a gente tem que ouvir todo mundo. A gente tem que entender a necessidade de todo mundo. O espaço corporativo, ele é um reflexo do que é a sociedade. A sociedade evolui, o espaço de trabalho vai evoluir também. É muito simples, a gente lembrar da história, talvez no início da década de 1920, os espaços de trabalho eram só homens brancos, não tinha o banheiro feminino. Todos os banheiros no espaço de trabalho eram masculinos. E aí, quando as mulheres começaram a exigir que tivesse um espaço mínimo suficiente para que elas pudessem utilizar, começaram a ter a primeira evolução no espaço de trabalho, né? Então, começou lá.
1920. E aí a evolução da sociedade, o espaço de trabalho evolui junto. Até o vaso sanitário era diferente O naquela vaso época. não tinha, né? O vaso sanitário era diferente, era outro. Então, mas onde estão, viu? Gente, é só vocês irem aqui em São Paulo, nós temos o Banco do Brasil, lá no centro da cidade. Então, todo o centro da cidade, os banheiros femininos, se vocês perceberem, são todos adaptados, são todos pequenos, estranhos. Mas, pô, se isso era só lá. Eu tô acabando de trabalhar com um projeto de uma empresa de energia, geradora de energia de São Paulo e também de Salvador, onde eles estão transformando os vestiários femininos, porque não tinham vestiários femininos. Porque para eles o espaço de trabalho era só masculino, é só a peãozada, a galera que... Mano, não é. As mulheres estão aí trabalhando em todos os âmbitos. Então, assim, a gente tem que evoluir a arquitetura junto com a sociedade. É um reflexo. Você fica 8 horas no trabalho. Você vê que nós somos minoria aqui, né? Olha elas dominando aqui. Isso é verdade. É verdade. E eu fiz faculdade não muito tempo atrás e o meu grupo de estudo já era 50-50, entendeu? E é claro, vai mudando as necessidades. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, né? A Amanda falou que sobre um banheiro unissex que a gente estava trabalhando, né? O banheiro para todos, né? Então, cada empresa quer dar um nome, e nada mais é do que um banheiro diverso para todo mundo, né? Mas isso vai dar errado. Eu ouço muitas pessoas dizer que banheiro para todo mundo vai dar errado. Aí a pessoa veio, falei, onde você trabalhava? Eu trabalhava no escritório que tinha 5 pessoas. Quantos banheiros tinha lá? Tinha um banheiro só. E quantas pessoas? Tinha 3 homens, 2 mulheres, e não dava certo. Porque agora, se for para um escritório maior, o banheiro vai dar errado. Não tô entendendo isso, sabe? Porque a pessoa quer um espaço particular para ela. Só que não é um espaço coletivo. Nós temos que entender que é um espaço coletivo, é para todo mundo. Quando você entende que é um espaço coletivo para todo mundo, você começa a cuidar mais. Porque às vezes a pessoa não quer cuidar daquele espaço. Não, aqui é só para homem, então a gente faz aqui, o cheiro a gente já está acostumado com o nosso cheiro, tá tudo certo, né? Para mulher, não, agora quando o espaço é plural, você tem que entender que você não pode sair do box do sanitário de qualquer jeito, colocando a roupa no meio do caminho. Você não pode fazer isso. Você tem que entender que você tem que respeitar aquele espaço, né? E é um desafio muito grande. O nosso primeiro projeto que a gente fez, eu fiz com a minha esposa lá na RW, foi em 2017 para a MGE. 2017 a gente fez para o escritório. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque muita gente não queria entender o que é esse banheiro. Eu falei, tá bom. Como é que você vai resolver isso? Porque a legislação não cuida disso. A legislação diz que você tem que ter banheiro masculino tanto por cento, feminino tanto por cento, PCD tanto por cento. Legislação. E você tem que seguir a legislação. Se você não seguir a legislação, você pode ser processado. Vamos fazer um banheiro plural? Vamos, mas o banheiro plural não entra nesse cálculo. Como é que eu faço? Então eu tenho que atender o cálculo da prefeitura, da legislação, para depois atender a necessidade dos meus usuários. E tá errado, eu tinha que atender primeiro a necessidade dos meus usuários, para depois buscar o atendimento da legislação. Então a gente faz tudo ao contrário, né? E é estranho isso, é errado isso. E aí a gente tem que pensar, tá bom, é o banheiro plural, beleza. Só que tem pessoas que não se sentem confortáveis para ir no banheiro que é para todos. Eu tenho que atender essa pessoa também? Se eu for, né, eu tenho que atender. Eu tenho que atender todo mundo. Todo mundo tem que se sentir confortável no espaço de trabalho. Então, no projeto nós tivemos que segmentar os espaços. Eu tenho espaço para todos, eu tenho espaço masculino, eu tenho espaço feminino, eu tenho espaço PCD, eu tenho que ter espaço para todo mundo, eu tenho que atender todo mundo. Eu não posso atender apenas aquele que parece comigo, entendeu? E aí pra gente foi desafiador, mas no final foi fácil, porque eu tô acostumado, né, pelo nosso histórico, que tipo, tudo é por outro e nunca é pra mim. Mas aí falou, tem que olhar para todo mundo. Esse é o maior desafio da arquitetura. Aí lembrando, a arquitetura é um reflexo da sociedade. Se a sociedade evolui, a arquitetura evolui também.
Os espaços de trabalho, a gente fica 8 horas no espaço de trabalho. Ah, mas eu vou 2 vezes por semana. Não interessa. Você fica lá 8 horas, cara. Então, você permanece mais no seu espaço de trabalho do que na sua casa, do que na casa da namorada, do que na festa, do que em qualquer lugar. Então, esse espaço é o espaço que você vive, não apenas convive ou tolera. É o espaço que você vive. Se é o espaço que você vive, tem que ser confortável. Se não for confortável, o cara não produz. Se o cara não produz, tem prejuízo. Se tem prejuízo, a empresa não tem lucro. A gente tem que começar a entender que tudo é um negócio. Conforto é um negócio. Então, a gente tem que atender a necessidade do meu funcionário, é um negócio que eu preciso atender. Porque se eu não atender, eu não vou ter lucro. O cara tem que começar a entender assim. Depois de 4 pessoas falando, eu acho que eu posso resumir que, para mim, diversidade, ela é o todo, né? É quando a gente abraça o todo, né? E esse todo se sente pertencente àquilo que a gente está projetando, né? Aquele espaço físico ou não físico da natureza, enfim, mas ele é o todo. E a gente tem que respeitar esse todo. Né? E é muito impactante a gente, né, em 2023, está discutindo respeito, tá discutindo diversidade. A gente está discutindo coisas que deveriam ser naturais. O mundo evolui muito rápido, né? E o ambiente corporativo cada vez mais, né? A gente vem até como tema central falando sobre os escritórios voláteis, né? Passo para você as suas perguntas. Você... Não, acho que complementando, quando a gente fala da diversidade no ambiente corporativo, eu acho que você tem que quebrar muitos vieses ainda. A gente tem muito viés, um viés inconsciente daquele que a gente foi criado, do reflexo de uma sociedade. Então, quando a gente começa a quebrar esses vieses, você vai liberando vai mudando seu mindset, vai mudando a sua forma de entender aquela pessoa. Você passa a ter mais empatia com ela. Eu acho que isso era um exercício que eu fazia diariamente, porque durante muito tempo eu me considerava, às vezes, uma tiradora de pedido, né? Então, de ouvir o que a pessoa estava falando. E aí, quando você começava a entender as dificuldades, aquele viés que eu tinha com ela, né? De olhar, porque aquilo veio da sociedade, né? Então, eu acho que hoje eu vejo que o meu filho já não tem alguns vieses que eu tinha e que eu não quero que ele tenha. Então, a gente vai evoluindo cada vez mais. Eu acho que isso é um ponto que eu queria trazer, né? Esse viés inconsciente que a gente tem, que a gente precisa sempre fazer esse exercício para tentar quebrar isso. Acho que hoje também, qual que é o maior desafio que as empresas têm em relação à diversidade? E aí, acho que é num todo, não é só no ambiente físico, mas é a questão da cultura, como que você abraça esse colaborador que talvez tenha uma necessidade especial, ou ele tem uma forma de se identificar diferente. Qual que é o maior desafio das empresas? Van, o que você pode trazer? Eu acho que está principalmente associado, primeiro, ao viés consciente, a esses viés que é o que ele falou aqui. A gente tem, é um reflexo da sociedade dentro das empresas, né? Não tem como negar. Então, eu acho muito bom e admiradora, trabalhei com você, então eu sei quanto você estava ligada nessas questões, mas eu acho que aí o que eu poderia falar aqui para os arquitetos que trabalham com isso, assim, a gente tem muito que fazer o desafio de apertar esse clique, de vestir o sapato das pessoas que são diversas, uma vez que elas estão sendo incluídas. Isso já está dado, assim. Vamos seguir dessa linha, que isso já está dado. As pessoas estão nos ambientes corporativos, nos ambientes residenciais, comerciais. Então, está dado. Se está dado, se você não faz parte desse grupo, acho que vestir, calçar o sapato, ter empatia, ouvir e principalmente tentar quebrar aquele viés de vou dar um exemplo aqui bobo, tá? Aquela cadeirante tá reclamando disso, daquilo. Cara, você já viu como é difícil para um cadeirante, às vezes, abrir uma porta que a maçaneta tá alto demais para ela, ou chamar alguém, ou ir até o banheiro? Então, calçar esses sapatos é o essencial e é o desafiador, porque isso está dado. Então, de novo, reforçando, como arquitetos, como líderes, como pessoas que estão dentro das empresas, dos ambientes comerciais, residenciais, comecem a sentir e a dar esse clique de
ver como é que é a vivência de uma pessoa deficiente visual, entender toda a trajetória dessa pessoa dentro desse ambiente. É muito dificultoso, né? Pra gente é só, sei lá, vestir a roupa, tomar um banho e sair. Isso são coisas simples pra gente, mas pra uma pessoa que é deficiente física, né? Tem condições físicas limitadas, é muito difícil. Então, é um desafio só fazer isso. Por exemplo, só levantar, tomar um banho e sair. E que pra gente são atividades triviais. Então, ligar esse clique é o principal e as empresas estão fazendo, né? Grandes empresas estão tendo esse olhar. Quero trazer um exemplo aqui que eu acho que é essencial e que eu troco com todo mundo, mas isso foi recente, semana passada. Meu filho tá mudando de escola, enfim, uma questão que a gente teve que mudar. E é uma escola que é de prédio, né? Tem 4 andares. Eu fui visitar, conhecer, beleza. Cara, só tem rampa. Mas cadê o elevador aqui? Só pra saber. E eu sempre também questiono, né? Meu filho é pretinho. Eu falo, olha, quantos alunos pretos você tem na escola? Você também tá aplicando a lei de ensino afros brasileiros. Então, eu me posiciono. E aí a moça falou assim, não, a gente não tem elevador. Eu falei, mas escuta, a quadra é lá em cima, quando tem evento, se vem um pai que precisa, se vem uma pessoa que precisa, como faz? Não faz. E, tipo, é uma escola de muito tempo, gente. Falei, não, então não vai ser aqui que o Theo vai estudar. Então, meu marido ficou bravo, eu falei, cara, é esse o caminho. Se eles não têm um acolhimento para uma diversidade para além de raça, não há um lugar que eu quero que meu filho esteja incluído. Então, é o que a Amandinha falou. As crianças que estão vindo, a geração que está vindo, tá, nem tá ainda nessas questões e não estão questionando, porque para eles é normal ter um banheiro unissex. Em casa, a gente tem um banheiro unissex. Para eles é trivial ver o amiguinho ali andando com uma muletinha, entender, beleza, ele tem uma muletinha, que legal. Então, é outra vivência que pra gente, né, dado que vivemos sob a ótica de uma sociedade racista, homofóbica, machista, então a gente precisa compreender isso. E não é entrar naquele lugar, ai, racismo, machismo. Não, gente, vamos entender que a gente reverbera isso. A partir do momento do entendimento, do lugar comum de que eu já tive alguma situação em que eu reverberei aquilo que eu aprendi na minha infância. Então, esse clique, esse dar-se conta desse lugar, dos seus privilégios, desde acordar cedo, tomar um banho e sair andando de boa, esse é o maior clique que a gente, como ser humano, pode fazer. E aí, como as empresas são munidas por seres humanos e geridas e direcionadas, cara, é isso, a gente vai conseguir, dentro da empresa, dentro do seu ambiente residencial, dos seus vizinhos, trazer esse tema para que ele seja comum, para que daqui a 10 anos a gente não tenha que estar conversando só sobre isso, a gente esteja em outro patamar falando sobre diversidade, sobre acessibilidade. Então, como a gente forma as empresas, vamos lá também bater na porta dos líderes e pensar em ações, em projetos, porque tá dado. Vamos ter muito mais tipos de diversidades, neurodivergentes, por exemplo. Eu preciso criar um ambiente que um neurodivergente se sinta à vontade. Desde o ambiente iluminado, mas também não cheio de cor. Então, a gente tem todas essas pessoas no ambiente de trabalho incluídas. Aliás, e dentro das empresas. Como é que eu incluo, como é que eu faço esse ambiente cada vez mais preparado para ela? Então, o desafio começa ainda pelos seres humaninhos, cada um que está ali dentro, trazendo a pauta. E mesmo não sendo, não fazendo parte de algum grupo. Eu sempre falo isso. Eu, como preta, não preciso sempre ser a pessoa que vai levantar a mão e falar sobre racismo. Eu preciso que você, como pessoa branca, também fale assim, pera, faça um teste do pescoço e olhe. Realmente, esse evento tem poucas pessoas pretas. Como é que a gente amplia esse assunto? Será que nas faculdades não tem um monte de arquitetos se formando? Será que na Zumbi do Palmares não tem? Então tem. É que a gente precisa abrir as portas, dar acesso e principalmente olhar que tem alguma coisa errada, entende? Entender que tem alguma coisa que a gente pode ainda como sociedade mudar. Mas isso é cada um. E cada um vai reverberar dentro dos seus ambientes. Gabi, você que vem... Falei demais. Imagina, não, até porque a Gabi vem nessa parte de neuro, né? Como é que você explica isso?
Eu achei sensacional o que a Van trouxe, porque de novo, olhar para o ser humano como um ser único, com necessidades únicas. Então, como que se faz isso, né? Primeiro, antes de começar a projetar, recebi aqui um pedido de projeto dentro do meu escritório. Tá, então eu vou analisar para quem é esse projeto, quem vão ser os usuários desse espaço, porque às vezes o projeto chega no escritório do investidor, né, da pessoa que vai construir, nem sabe direito para quem aquele prédio vai ser mesmo ou não. Tá, mas vamos tentar olhar para quem vai ser essa pessoa, quem vão ser as pessoas que vão comprar ou quem vão ser os usuários, né? Na NeuroArc a gente gosta muito de trabalhar com um grupo focal. E talvez eu não consiga falar com os 30 colaboradores para saber certo o que eles querem, o que eles não querem, o que para eles é um ambiente saudável e o que não é, porque para cada um é diferente. A percepção de cada um dentro de um ambiente, como a Van falou, né, é diferente. O neurotípico vai ter uma percepção da luz talvez muito mais sensível do que a minha, né? Eles têm uma sensibilidade ao tato que é muito mais latente do que numa pessoa que não é neurodiversa. Então, olhar para isso, então tá, legal, eu não consigo falar com as 30 pessoas, mas de repente, será que eu consigo montar um grupo focal, onde eu identifico qual é o perfil dos usuários e vou a fundo nisso? E hoje, na NeuroArc, inclusive, a gente já desenvolveu ferramentas que nos auxiliam nisso, a tentar identificar qual é a percepção da pessoa diante desse ambiente, então elencando os elementos do ambiente, que a gente chama na NeuroArc de 7 variáveis ambientais, onde uma das variáveis, inclusive, é a personalização, é olhar para essas necessidades físicas e emocionais dessas pessoas, mas também tentar identificar ao que ele é mais sensível, ao que ele é menos sensível, ao que para ele gera um desconforto, ao que não gera. E aí, a partir disso, você vai tendo quase como colocando a lente dele e identificando o que de fato é importante ou não. Então, eu acho que é valioso a gente sempre olhar, começar um projeto tentando entender quem são os usuários desse espaço. Ambiente corporativo é difícil porque são muitas pessoas. Sim, mas ainda assim dá para fazer. A gente pode montar mesmo um grupo focal diverso. A gente fez isso diversas vezes com a Amandinha para tentar entender como as pessoas estavam percebendo esse espaço. E eu acho que uma coisa que é muito importante, que ainda poucas pessoas no mercado fazem. Fiz um projeto, entreguei um projeto. É aquela coisa, né? A gente quer se livrar. Entreguei o projeto, não quero nunca mais ver aquele projeto. Mas pensa. Volta para ele. Olha, vamos fazer um pós-ocupação? Vamos entender o que funcionou e o que não funcionou? Se aquilo que eu estava imaginando para a parte de inclusão ou de acessibilidade deu certo, aí sim eu vou estar fazendo projetos com o objetivo de evoluir, porque daí eu vou olhar para os meus erros, e daí eu acho que aqui também sai um paradigma do arquiteto, né? O projeto é meu filho. Não. A gente precisa olhar como algo que a gente pode aprender a partir dele. Pensa que legal você ter catalogado no seu escritório várias pós-ocupações, o quanto você já não vai ter de informação relevante para um projeto seguinte. Então, eu acho que é um pouquinho uma mistura de cada coisa. Que aí volta para a Thaís, né, Thaís? Você que está à frente do workplace, né? Lidando aí com as lojas corporativas. Eu acho que assim, o desafio maior é trazer todas essas reflexões para a alta liderança, né? Para que, de fato, ela aceite que a gente possa trabalhar esses pontos nos projetos. Uma das coisas que a gente traz muito no projeto é a questão da acessibilidade, porque hoje a acessibilidade ela é normativa, e normativa tem peso de lei. Então, qual que é o papel do arquiteto? Informar. Eu preciso informar esse cliente que ele precisa ter, né? Ele tem que começar a desenvolver, caso ele ainda não tenha, e a grande maioria dos clientes a gente sabe que ainda são resistentes, não conseguem enxergar esse Até porque, ponto. como a Gabi falou, né? Às vezes você tem fundos imobiliários, né, que estão investindo em lajes, eles não têm a ocupação disso. O objetivo é né? É o único que eles têm. Só que para esse objetivo acontecer, as etapas também precisam. Aí é a ocupação, né? O nosso papel como arquiteto, com certeza, é conseguir chegar em comitês de diversidade, é trabalhar, né, com RH, com facilities, é olhar a pessoa. Mas, por muitas vezes, você tem uma liderança que está visando lucro.
né? Que tá olhando a parte de investimento, que tá olhando para budget. Então, assim, esse é o desafio do equilíbrio, né? O que eu consigo trazer de tudo isso que a gente está falando, embarcar nesse projeto, para que você comece a criar a consciência nas pessoas, né? Porque também tenho uma filha pequena e eu imagino muito que o que a gente fala aqui, quem vai colher é a geração deles, né? Mas que bom, né? Que pelo menos eles vão colher. E dali eles vão, com certeza, acho que eles tratam, minha filha tem 7 anos, a forma com que ela conduz a conversa, né, a relação com os amigos é muito diferente e é lindo de ver. Então, o que a gente tem aqui como nosso papel é realmente trazer essa ciência, né, assim, colocar que é necessário pensar. Quantas vezes a gente traz no projeto e fala, olha, eu estou colocando esse banheiro acessível porque ele é uma normativa. Aí várias pessoas falam, poxa, mas na concorrência aqui, o escritório A, B, não trouxe. Eu falei, tá, mas é uma normativa vigente de 21, ela foi atualizada, inclusive, ao longo da pandemia. É assim, eu preciso ter esse banheiro no meu projeto. Eu não assino como responsável de um projeto, você pode até não querer executá-lo, mas eu preciso trazer que ele é importante, ele é necessário para o teu projeto. E aí, isso a gente está falando de um ponto, né? Porque a acessibilidade não é só isso. É você realmente entender que a gente tem que não só olhar, às vezes, porque a gente fala, acessibilidade é o cadeirante. Não, não é o cadeirante. É algo muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais diverso. Eu fui numa palestra, você estava também, do proprietário do Guia de Rodas, que ele tem um aplicativo, então que você coloca se o lugar é acessível, se não é, ele até emitiu um selo de acessibilidade. E aí ele trouxe muito isso, que em algum momento da nossa vida, a gente vai ter uma necessidade. E aí eu tive uma necessidade quando meu filho nasceu, que eu andava com o carrinho pela rua e era um caos, porque eu tinha que ir pela rua, porque a calçada era ruim, né? Mas ok, eu conseguia fazer, aí eu ficava exercitando muito isso. Quem não consegue, né? Como que faz? Se arrisca, porque você já tem uma deficiência, você está se arriscando. Então, isso, ele falando, e aí depois você fica idoso, sua mobilidade fica reduzida, você começa a usar bengala, e aí ele trazendo isso, acho que é um pouco de que em algum momento, ou em alguma etapa da nossa vida, a gente vai ter alguma dificuldade, né? Lógico que a medicina evoluiu e a gente vem trabalhando para que a nossa velhice seja muito melhor do que era há tempos atrás. Mas acho que é isso, né? A gente entender que é para todo mundo. Em algum momento a gente vai ter uma necessidade. E eu sou pequena, né? Então eu tenho várias necessidades que outras pessoas não têm, né? E aí quando a gente fala de mobiliário, de ergonomia, o quanto isso é importante. E eu levanto a lebre também de que a gente não pode ter um mobiliário único, né? Então quando a gente faz no escritório, a gente tem que pensar que eu tenho pessoas altas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras, e cada pessoa se adapta a um mobiliário. Então, por mais que você tenha que fazer uma padronização, tenta misturar, né? Acho que a gente tem que tentar até no conceito, né? Na especificação, tentar trazer essa diversidade também. Posso só complementar um pouquinho? Que agora você me trouxe um gancho muito lindo, assim. A gente está falando aqui, ser humano é diverso em todos os momentos, e a Amanda trouxe a questão do ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, vira adulto e depois a gente vai ser idoso. E quando a gente olha para isso, para o ciclo da vida, a gente vê que, na verdade, para cada etapa da nossa vida, a gente tem uma necessidade diferente. As crianças, por exemplo, as necessidades delas são completamente diferentes das nossas. A gente falou aqui da sensibilidade à luz. A criança, ela tem uma sensibilidade à luz muito maior que a nossa. Pensa que assim, né? O aparelho, que é o corpo, tá novinho. Então, ela ouve muito mais, ela enxerga muito mais e ela sente muito mais. E aí eu só me lembrei de uma iniciativa linda, que é da URB 95, que faz parte do projeto da Alana, que eles falam sobre a cidade para as crianças. O que é a cidade para as crianças? É justamente identificar essas necessidades e fazer com que o nosso urbanismo também contemple isso. Então, um degrau de 15, 18 centímetros que tem na calçada
Para mim, ele tem um tamanho. Para criança, ele tem um tamanho completamente diferente. Pensa numa cidade segura, né? A criança vai atravessar a rua. Se eu desejo que um dia o Brasil seja assim, né? Que a criança pode voltar para casa a pé da escola, né? O quanto não vai ser desafiador para ela só atravessar uma rua. Então, eles têm muito isso, assim, se a cidade é para a criança, ela acaba sendo para todo mundo, porque daí todo mundo vai conseguir passar pelos obstáculos. Nossa, muito interessante isso, né? Que eu tô com uma bebezinha também, a gente fica pensando, né, das necessidades dela e das nossas necessidades em um trajeto com ela, né? Totalmente agora eu fico olhando para tudo qualquer canto. Tem banheiro aqui, familiar, não, tem trocar fralda, tem. Agora, sim, a arquitetura, para ela ser diversa, além de todas as necessidades que a gente está falando, nós temos que trazer soluções que sejam interessantes e que façam isso que a gente está fazendo aqui, né? Ter uma reunião no espaço de trabalho, né? Ela foi falando do mobiliário, eu fiquei lembrando, né, de que tem altura diferente, né? Mais baixo, nanismo, tem pessoas que têm o nanismo. Eu lembro que quando a gente começava a projetar, a gente ficava pensando, tá, o bebedouro ele tem que ficar nessa altura. Não. Para mim tá legal, mas quem tem nanismo não tá legal. A gente tem que pensar nisso também. E a gente tem que trazer soluções, espaços, mobiliários, né? E não fazer com que se torne essas soluções, elas são únicas para aquele espaço de trabalho e não pode ser repetitivo. Eu vejo que às vezes eu tô no hospital e eu vejo assim, tava no hospital maternidade, eu pensei, eu tô no espaço colaborativo, gente, é igual, é a mesma solução. Por que fizeram isso, copiaram e colaram aqui? Peraí, tá errado? Fui numa escola, conheci a escola e a escola, peraí, de novo outro espaço colaborativo? Copiaram e colaram. Peraí, gente, não é isso. A gente tem que entender que as soluções dos espaços são diferentes. E parece uma preguiça dos arquitetos, ou de buscar uma padronização, ou de não ouvir, ou de sair correndo porque a gente precisa entregar no time diferente, né? Um time curtíssimo, copiar uma solução de um projeto anterior e colar nessa. Não é isso. A gente tem que fazer isso que você falou. Olhar para aquele espaço, entender se deu certo, porque às vezes as soluções não dão certo, né? E ficar de espião. Quantas vezes tem uma entrega, eu não gosto de ficar na obra, sou aquele arquiteto que eu não gosto de ficar na obra, né? Obra para mim não dá, não gosto do pó, não gosto de ficar lá. Eu vou lá só para tirar soluções. Tem uma solução aí, um probleminha, beleza. Vamos resolver. Me chama para inauguração e tomar um champanhe. Isso eu curto. Aí, quando eu vou pro espaço de... É legal, né? Parte boa, né? Parte boa, eu vou ficar na obra. Não, o dinheiro tá lá, né? A gente confia nele, deixa ele fazer o trabalho dele, pô. Vamos fazer o nosso. Glamour. Aí, o que acontece? A gente, quando entrega o trabalho e as pessoas estão ocupando, eu fico escondido. Porque eu quero ver a reação das pessoas. Tipo, eles nem sabem que fui eu que projetei, que eu fiquei lá 60 dias, perdendo o cabelo, estressado, dormindo à noite. Eles nem sabem, eu só gosto de ver o sorriso da galera. Entendendo, tirando foto, que agora os jovens falam que é tudo instagramável. E tipo, mano, tudo é pra tirar foto, né? Então, eu gosto de ver o pessoal lá, eu gosto de ficar escondido, aí é legal quando dá certo. E também eu vejo quando dá errado, porque eles comentam. Da hora. E eles comentam assim, né? Eles pensam que eu sou o colaborador deles, né? Então, você viu isso aqui? O arquiteto não pensou. Tá muito alto. E pior tá que às muito vezes baixo. ele fala e você fala assim, nossa, realmente. Aí eu falo, realmente, o arquiteto não pensou nisso, né? Tipo, aí eu vou pro WhatsApp e eu falo, alguém, corrige isso daqui porque vai dar ruim. E é importante a gente observar, entender e participar, junto com o colaborador, a necessidade dele. Aí, de novo, todo mundo repetiu a mesma coisa, a gente tem que ouvir. Esse bate-papo só vai ser transformador se chegar para as pessoas, né? A transformação do espaço colaborativo, de ter banheiro feminino, de ter acessibilidade, que começou nos anos 90, só aconteceu porque as pessoas falaram, né? Nem que seja assim, né? Forçar a pessoa a ouvir. A gente tem que forçar a pessoa a ouvir, né? Tô falando de diversidade afro, a gente tem que fazer com que as pessoas nos ouçam, sabe? Pessoal, eu lembro que quando eu começava a usar trança, eu uso trança há muito tempo. Em 2000 eu já usava trança, e as pessoas achavam que eu era exótico.
nossa, que exótico as palavras, porque né, tá no vocabulário das pessoas, estava estranho para as pessoas. E eu nunca fui da formalidade, usar paletó e gravata. Não, eu sou pretinho da Zona Leste de Sampa, eu tenho as minhas origens, sou totalmente, culturalmente do rap, e eu tenho meu jeito, e o meu jeito acabou. E aí as pessoas falavam assim pra mim, nossa, você é inteligente, né? Eu falei, não, porque eu não sou inteligente, cara. Lógico que eu sou inteligente. Né? Tô aqui falando com você, tô te ouvindo, é porque eu sou inteligente. Tô te ouvindo. Podia não tá te ouvindo. É, é, então a gente tem que entender isso e participar com todo mundo. É muito legal trabalhar com a Vanessa. Eu fazia projetos para ela, né? Ela me puxava muito a orelha das necessidades do projeto. A gente até fala, a Vanessa tá falando com a Vanessa. A Amanda tá falando e, tipo, a gente até falava no escritório, gente, se a Amanda reclamar, mano, Amanda é pelo brava. amor de Deus, Amanda é brava. pequena ela é brava. Não, até porque a Manu Não- estava não deixa eu reclamar, numa não. posição, até pela quantidade de colaboradores, né? 80 mil. Acho que é uma responsabilidade. Eu sempre entendi que era uma responsabilidade minha ali promover um ambiente que fosse bom, né? Durante muito tempo eu fiz o que dava, né? Precisa colocar tantas posições, vamos. Mas uma hora o mindset muda, né? E você começa a entender que não é fazer o que dá, é o fazer o Precisa. que a Thais necessário. fala, é o projetar para pessoas, né? Entender que você colocar uma mesa do lado de um banheiro é horrível. A pessoa que senta ali, né, fica toda hora vendo quem tá entrando no banheiro e constrange quem tá entrando no banheiro. Durante muito tempo, é o que dá. Tem gente que nem usa. A gente já fez projeto que a pessoa não usava aquele banheiro. A gente ouvia o cliente falava, esse banheiro que Não, tá. é problema de saúde. Não é, mas tem mulheres que elas falam, eu não vou naquele banheiro lá porque aquele cara fica olhando, porque acontece isso, um ambiente machista total, mano. O assédio era muito presente. Vamos falar que é presente. Então a gente tem que entender isso na arquitetura. Essas são as necessidades da diversidade. Não é só projetar por projetar, né? E a Amanda, ela tinha esse olhar pra gente, falou, vocês têm que projetar melhor aqui, esse espaço, ou mesmo o problema da luminosidade, né? O problema da luz, tem o problema da luz. Às vezes a gente quer fazer um projeto tão bonito, né? Colocar luz em tudo, né? A gente quer, a luz é a cereja do projeto, você pode iluminar a torta direita, mas aí fica difícil pra pessoa trabalhar, não consegue trabalhar olhando pro computador, que já é luminoso, mas uma luz na cara dele, porque é bonita de um design e tal, e você põe lá na cara do cara e não é isso, sabe? E as pessoas têm TDAH. A gente tá entendendo que muitas pessoas, cara, muita gente tá passando não é? As pessoas estão passando no consultório, estão entendendo qual a sua necessidade, porque não é um problema. A gente tem que entender que as pessoas não têm problemas, as pessoas têm umas necessidades diferentes. Então, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma necessidade diferente. A gente tem que entender isso dentro do projeto também. Às vezes a gente faz um projeto tão, assim, cheio de coisa, de luz, de cor e não sei o quê. Nossa, potencializa tanto a pessoa, cara. A gente não dá. Não dá. E a pessoa vai... Eu posso dar meu depoimento como usuária de ambientes assim? Não sou arquiteta, sou jornalista e tem muito visual para mim, assim, eu gosto de um ambiente com flor, com plantas, com cores mais tons terrosos, então sou apaixonada. Então, todos os lugares que eu passei hoje de empresas e corporativos, todos acho que me encantam, assim, e abraçam, e você se sente super confortável. Agora eu estou mais de home office, enfim, eu passei pelo um programa de arquitetura, né, que reformula essa casa, que é o Decore-se, não é bem de arquitetura, mas né, de arquitetura de interiores. Então também deixei um ambiente muito mais confortável, e eu estava em home na época da pandemia com meu filho, então foi uma loucura. Cara, aquilo mudou a minha vida a partir do momento que eu arrumei o meu escritório. Então aquilo te abraça de uma forma, te deixa tão confortável, tão pronto para trabalhar e ser produtivo e se sentir alegre. Então, o trabalho de vocês é muito mágico, é muito potente nesse sentido, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, eu também vou sempre em um hospital aqui em São Paulo que eu amo,
E eu chego lá, tem um grafite, assim. Então, às vezes eu tô mal, tô doente, preciso tomar meu remédio lá. Cara, aquele grafite me dá luz, me dá energia, sabe? Então, tem coisas que vocês entregam que vão além do visual, que batem na gente, refletem por dentro e por fora, sabe? Então, é muito potente. É a mesma medida que também tem ambientes que você chega e fala, para, ixi, pera, aqui não deu não. Eu fui fazer uma entrevista, então estou contando muito da minha vida pessoal aqui, da minha vivência como profissional há 18 anos no mercado financeiro. Fui fazer uma entrevista num ambiente Faria Limer e tal. Cara, eu olhei assim, a recepcionista lá no fundo, todo amadeirado, eu olhei e falei, cara, mas não tem uma planta, um negócio todo cinza. Falei, nossa, tá bom, eu vou pra entrevista, mas vai ser aqui não, que eu vou trabalhar. Então, pra mim, bateu aquele negócio, cara, não é. E era isso, era um prédio que era a entrada já não estava amistosa pra mim, não estava confortável. A entrevista foi ótima, foi tranquila, mas eu vi que o ambiente não era aquele ambiente que me abraçava. Então, fazer ambientes que abraçam as pessoas, que deixam elas confortáveis e que geram pertencimento logo de cara, isso você já ganha. Você ganha um funcionário, você ganha o ambiente, você ganha o morador, você se apaixona por estar ali, sabe? Então, é um grande desafio e eu acho que é a potência de vocês nesse sentido, de causar esses ambientes. Porque quando você faz um ambiente que te abraça, então aí pegando sua aluna no ARC, eu acho que pegando o gancho de que você se relaciona com o ambiente da mesma forma que você se relaciona com as pessoas, né? A mesma estrutura ali cerebral, é muito mágico quando você consegue atingir esse objetivo com as pessoas, né? E que elas tenham esse senso de pertencimento, porque é isso, quando você faz um ambiente que ele promove a diversidade, todo mundo que está ali se sente pertencente àquele ambiente, àquela empresa. Então, com isso, você consegue alavancar os resultados, que é um pouco do que a gente já falou aqui. E acho que o chamariz mesmo é isso, é o senso do pertencimento, né? Você se sentir pertencente àquele espaço. Você olhar e você ver que você está representado ali. Seja culturalmente, etnicamente, por gênero, enfim. Acho que você olhar e entender que você pertence àquele espaço. Mas acho que roda muito disso, né, Thaís? No bate-papo, na hora do briefing, com o CEO, né? Com o RH. E a Thaís tem uma experiência latino-americana, queria que ela falasse da experiência Essa é a grande dela. curiosidade, porque são outra cultura, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tenta, né, realmente promover, né, esse nível de consciência para que a gente consiga conduzir o processo da forma mais assertiva, que na minha ótica sempre é promover o bem-estar para as pessoas que vão ocupar aquele espaço. Porque, sem dúvida, né, quando você impacta através, isso é o propósito até da Workplace, né? A gente está aqui para impactar as pessoas através, né, dos ambientes de trabalho, para que elas possam ser mais engajadas, mais produtivas e, acima de tudo, mais felizes. Então, promover felicidade, eu acho que é a magia, né, que a arquitetura pode trazer. Eu acho que até que o Aguinaldo estava falando, né? Porque a hora que você entrega o ambiente, né, de você estar observando, porque quando as pessoas participam nesse momento do briefing, né, um RH, um facility ou mesmo a parte de coordenadores, de gerência, né, ele mostra aquela necessidade de ver que, poxa, vocês colocaram uma luminária, colocaram uma parte acústica aqui, que isso é aquilo que eu sugeri. Eu acho que a pessoa sente esse pertencimento dentro do ambiente, né? Ela se sente ouvida, né, e cuidada também. Eu sempre gosto, né, de quando a gente vai fazer a apresentação de um projeto, nunca ter apenas um decisor, né, porque geralmente é um comitê ali dentro. Então, eu não quero apresentar para o CEO, para o CFO, né, que só vai olhar em um único viés. Eu quero, de fato, que todos estejam ali, que contribuíram para o desenvolvimento do briefing e do projeto, né, para que a gente pudesse chegar naquele resultado. A gente tem que encantar a todos. E aí, cada um com seu encantamento vai nesse comitê dizendo, olha, o projeto está super aderente, é realmente isso que a gente quer promover, cabe no bolso, então vamos fazer, né? Então, acho que esse é o melhor resultado que a gente pode entregar. E contando um pouquinho, né, da nossa experiência, a Workplace, ela atua com conceituação, né, de projetos. Nós somos de São Paulo, né,
bem paulistanos, a gente fica na Rebouças, então é bem paulista a empresa, mas a gente tem algumas demandas que a gente atende ao longo dos outros estados. E a gente tem um cliente, que é um cliente do agronegócio, que também tem tido muita força aí, um crescimento muito exponencial. Primeiro ele fez a sede dele, o headquarter dele aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Depois a gente fez algumas unidades para eles, Campinas, Goiânia, enfim, tem algumas outras que a gente está estudando. E aí ela nos colocou um desafio, né? Que primeiro era gerenciar um projeto na Argentina. Eu pensei, poxa, eu não falo espanhol, mas a gente tem um time competente para isso. E chegando na Argentina, a gente foi conhecer, né, empresas que trabalham mais ou menos na mesma linha do que nós. A gente percebe que culturalmente esse é o maior desafio. O trabalho é o mesmo, o escopo é o mesmo, né? Mas a cultura que esse processo traz é o que realmente vai fazer a diferença. Então, quando eu falo na minha experiência no Brasil, eu consigo fazer. Eles falam, não, mas aqui a gente não consegue. Eu falei, não consegue, vamos junto. Né? Acho que é um intercâmbio, né? E essa é a maior riqueza desse projeto para nós, assim. É o intercâmbio, né? De entender as coisas boas que a gente pode trazer deles para cá e o que a gente também pode contribuir, compartilhar, né? Dizendo de como funciona, como é que é a nossa experiência, o quão assertivo a gente é, né? Dessa forma, a gente está trabalhando com uma empresa, uma construtora que tem 30 anos de experiência. É uma mulher que lidera essa construtora, uma senhora encantadora, né? Assim, eu me vejo muito nela, né, daqui a alguns anos, e tem sido realmente uma troca muito bacana, mas eles se colocam algumas limitações diferentes de nós, então até mesmo, né, nas pessoas que trabalham no efetivo da obra, né, que diferente dele, eu gosto de obra, então eu tô sempre lá, tô lá sempre conduzindo a obra junto com o time. Inclusive, eu cheguei ontem à noite, né? A gente está em obra, a gente entrega dia 1º de março essa obra. E como eles trabalham de forma diferente, né? E aí você tem que aprender a respeitar. Eles são assim. Então, eles vão até um ponto daquilo que você entende, que você pode contribuir para que aquele processo seja melhor, seja mais assertivo. Mas em algum determinado momento você fala, opa, né? Eles são assim, eu preciso respeitar isso. É a cultura deles, é o jeito deles. Não adianta a gente querer impor o nosso. É porque já tem uma rivalidade, né? Que brasileiro está lá fazendo a condução de um projeto na Argentina. Mas, assim, eu enxergo como, assim, um super aprendizado, né? É muito rico, acho que para o nosso portfólio. Enfim, eu tento compartilhar sempre com o time também essa experiência. Brasil e Argentina quase não tem rivalidade nenhuma, né? Mas eu vou te falar, Gustavo, que na verdade a rivalidade é muito mais do nosso lado do que do deles. Eu acredito que seja. Porque assim, no começo do Mundial, a gente estava iniciando a obra, eles acreditavam que o Brasil ia ganhar a Copa, que eles chamam de Mundial, né? E aí eu olhava, assim, eu falei, a gente também acredita. E eles, não, mas se a Argentina sair, a gente vai torcer para o Brasil com brilho nos olhos. Eu falava, gente, eu não, se o Brasil perder, sair, enfim, eu não vou torcer. No fim, torci para a Argentina, claro. Mas, assim, acho que foi super merecido. Mas é isso, assim, essa troca. E eles têm, né, esse quê do latino, assim como nós. Então, não sei como seria uma experiência realmente na Europa, nos Estados Unidos. Espero em breve tê-la, mas tem sido muito Mas lindo. eu entendo que essa questão do Covid, né, antes a gente olhava a Europa, Estados Unidos, né, tinha um patamar muito elevado, né? Acho que eles estavam muito à frente e a gente vinha seguindo isso. Acho que com a questão com a Covid, isso passou a régua, ficou todo mundo igual. Acho que até você que é da parte da Academy, né? Eu sei que Priscila, vocês participaram lá fora em vários eventos, né? Olha, Gustavo, até na área da neurociência aplicada à arquitetura, o que eu vejo hoje é que o Brasil está muito à frente. Por que eu posso dizer isso? Não é uma área que foi desenvolvida no nosso país, né? Ela começou o seu desenvolvimento lá em 2003, nos Estados Unidos, onde neurocientistas e arquitetos resolveram trabalhar juntos para entender de fato a influência do ambiente no ser humano e como uma área poderia atuar junto com a outra.
E o caminho aqui no Brasil, os primeiros passos começaram só em 2019, né? Ou seja, 16 anos depois. Mas hoje, eu acredito assim, que os brasileiros, a gente tem, pela nossa diversidade, né? É um país gigante. A cada local que você vai no Brasil, a gente tem uma cultura diferente. A gente tem muito a questão da criatividade, até porque a gente não tem muito recurso financeiro, então a gente precisa ser criativo. Então, a área da neurociência aplicada à arquitetura no nosso país, eu vejo que ela se disseminou tão fortemente, rapidamente, que hoje na academia a gente vê que a gente tem atividades e ações que são extremamente criativas, extremamente inovadoras, e quando a gente olha lá para fora, eles ainda estão debatendo academicamente, eles não estão colocando no mercado. E isso eu acho que é o nosso grande diferencial. A gente já está com ferramentas, colocando no mercado, vendo resultados, o que é mais legal, né? É ver resultado, é ver que realmente as pessoas estão pensando nos ambientes de uma forma diferente, não só os arquitetos, mas também os usuários finais. Porque a pandemia também nos trouxe isso. A gente começou, por estar em casa, a perceber a influência do ambiente, a ver o que nos incomodava. Ah, não, quero mudar. Gente, a reforma deu boom, né? Todo mundo queria reformar a casa. E daí, assim, né? Como reforma a casa sendo que você está trabalhando em casa? Aí já não é mais... escritório só pode reformar de madrugada. Mas daqui a pouco... residência, então, não pode reformar nunca, porque você está trabalhando, você está dormindo. Então, acho que teve isso, assim, e nos ajudou muito. Até porque o corporativo é muito dinâmico, né? Tem dia, horário, entrega e não tem. Daí sabe, né? Entrega amanhã. Oi? Os prazos, eles são cada vez menores, né? Com exigências cada vez maiores, né? Então, eu até recentemente gravei um conteúdo no podcast que eu falava justamente isso. O dinamismo do corporativo é o que me encanta, né? Eu nunca fui uma pessoa de rotina. Então, por que eu escolhi arquitetura? Porque cada projeto é um projeto, você está lidando com pessoas diferentes, fazendo entregas, por mais que eu esteja entregando corporativo, mas cada projeto ele é único, né? A gente teve uma tendência há um tempo atrás que as pessoas queriam muito fazer escritórios Google. E como é que eu projeto um escritório de advocacia com um tobogã no meio, né? Não, mas até porque os escritórios, quando se fala de advocacia, né? Visitei inúmeros escritórios de advocacia no passado, e aquela coisa pesada. Cinza, amadeirada, Né? Cheia de amido, cheia de pó. Você fala, nossa, pera, que Você passava o dedo assim, você falava assim, nossa senhora, quem é que máquina do como é que esse tempo. móvel entrou por essa porta, né? Como é que você entra nessa cadeira, né? E hoje é uma coisa muito mais dinâmica, né? Na verdade, o que me chama mais atenção é que todos os modelos de negócio querem ter algo que de fato agreguem para suas corporações, né? Então, o desafio que a gente fala que é o projetar o grande ponto de encontro, a grande área de convívio, isso é para todos, né? Como é que você atrai o teu colaborador de volta, né, para esse momento presencial, não que ele tenha que ser de uma forma impositiva, mas ele tem que ser de uma forma para contribuir com uma colaboração mesmo, né? Até como você atrai talentos, né? Então, como você atrai os talentos e como você retém os talentos. É justamente isso, até porque a gente participou junto, né, num outro programa, né? E a Amanda até comentou comigo, né? Não é salário. Não. Eu tenho que ir pro escritório. Só tenho que ir pro escritório. Eu sempre falo que para mim uma tríade, né? Então, que é o ambiente, a tecnologia e a cultura. Né? Então, a tecnologia é um aliado, a gente ouviu no painel passado, mas aqui, quando a gente fala de ambiente e cultura, é muito isso. Se o ambiente, a cultura da empresa não tiver junto, alguma coisa vai dar errado. Então, não adianta eu ter um escritório de advocacia com um tobogã, sendo que eu ainda preciso trabalhar de terno e gravata. A cultura não reverbera. Ou que a pessoa vai olhar de cara feia pra mim, porque eu tô lá descendo no tobogã. Não faz sentido. Mas é muito engraçado porque no ano passado a Amanda participou num painel junto comigo com o pessoal de Facilities, né? E a gente estava falando sobre os ambientes. E a Amanda contando, né? Abrimos todo, o pessoal entra
chinelo, camiseta, regata. E tinha um facility que vem de uma corporação de igrejas, né? Com 2.500 igrejas. E ele falou, o grande nosso salto nesse momento foi tirar a divisória e as mulheres poderem vir trabalhar de calça. Você lembra disso? Lembro. Quando foi isso? O ano Ano passado. Jesus. Exatamente há 6 meses atrás. A gente foi num negócio de, né? O pessoal fala de escritório do Google de futuro, e assim, a gente olha o escritório do Google, legal, modelo bacana, tá na ponta, né? O Google é um deles, mas quando você olha um cara que é um facility que administra 2.500 igrejas mormons, e aí ele olha e pega e fala assim, cara, o nosso grande negócio foi tirar a divisória, deixar o ambiente aberto, as mulheres poderem vir trabalhar de calça e os homens sem gravata. Gente, isso é tão incrível. Bom, Você fala de diversidade só para você entender em que ponto. onde estamos, né? Mas eu queria complementar a Amanda dessa tríade, porque eu acho que ela faz muito sentido e traz esse ponto do quanto está dado. Eu sei que a gente ainda tem muito a evoluir, dado esse caso, né? Obviamente está ali relacionado a um nicho, né, de uma igreja, mas a gente tem tanto a evoluir, principalmente olhando a tríade de que grandes empresas, grandes corporações estão contratando pessoas dessa pluralidade do Brasil. Então, graças à tecnologia, graças à possibilidade de trabalhar em casa e ter também uma cultura que aproxima e ter também um ambiente gostoso para que possa viajar uma vez no mês e vir para o ambiente de trabalho. Então, olha o quanto isso é rico a ponto de uma empresa contratar também uma pessoa de outro país e assim agregá-la a essa cultura. Então, isso está acontecendo à medida menor, mas está, né? A gente talvez não imaginaria isso há 10 anos atrás. Então, olha o quanto de avanço essa tríade traz essas pessoas e traz principalmente os jovens, porque eu acho que é isso, os jovens também estão nessa. Tem home office? O que você me oferece mais? Né? Eles estão questionando mais para estar 8 horas, quase 12 horas, dependendo do seu trabalho, ali fixo no computador. Então, olha o mundo que a gente está vendo, que está mudando, mas que ainda tem muitos avanços. A forma de trabalhar muda constantemente, né? E assim, né? Eu não penso mais na jornada de trabalho, mas a jornada até o trabalho, né? Porque, Não quero mais. né? Como que vocês chegaram até aqui? Como que a gente consegue chegar até os lugares, né? 2 horas no trânsito dirigindo seu próprio carro, ou 2 horas num ônibus ou no metrô, apertada, né? Recebendo, enfim. A gente tem que entender a jornada até chegar ao trabalho. Então, a gente tem que conquistar, cativar que a pessoa venha até o nosso local de trabalho. E é um desafio novo, né, que as pessoas querem. O estagiário quer saber como é que é o seu espaço de trabalho aí. Tipo, Ele fala, não carece mais, espera, eu preciso para ir. poder ir aí, então, né, a gente tem que dar esse propósito para a pessoa. Mas também tem o seguinte, muitas pessoas moram em situações, em lugares, os jovens estão de 20 a 30 anos, ainda estão na casa dos pais, né? E aí o ambiente de trabalho dele não é adequado. A gente tem que promover isso, dizendo para ele que, ó, você vai trabalhar num lugar adequado, você vai aprender a trabalhar. Depois que você tiver estabelecido, né? Aí sim você pode trabalhar constantemente em casa, talvez ainda, né? Porque a nossa realidade é totalmente diferente, sabe? No nosso escritório nós temos pessoas que moram em locais que o escritório dela é o quarto, é uma mesa do quarto ainda. É diferente que eu tenho um escritório da minha casa, todo estruturado, todo bonitinho, mas o funcionário que trabalha comigo não tem. A realidade é diferente, entendeu? Que a posição de trabalho é diferente. Então a gente tem que entender isso. E às vezes a pessoa mora tão longe, então ela prefere ir até o trabalho porque ela não. Eu moro lá com meu pai, tenho cachorro, tenho gato, tenho meu irmão mais novo, que quer ficar mexendo no meu computador. Eu tenho meu filho que tá em casa, que eu tenho que ir buscar na escola. Eu prefiro estar no trabalho. Eu prefiro estar no local de trabalho. Entende? Então a gente tem que observar isso, esse reflexo na sociedade. Não adianta a gente somente, de novo, criar padrões. Né? O mundo de padrões não existem mais. Não existe mais um mundo de padrões. A gente tem que entender isso. Se a gente não entender isso, a gente não convive. Sei.
Eu queria... Bom, a gente está chegando ao final do programa aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Vanessa, Gabi, Aguinaldo, Thaís, Amanda. Obrigada. Queria só, para a gente finalizar, que vocês terminassem com uma mensagem aí positiva para que o ano de 2023 seja incrível como a gente deseja que ele seja. Eu tenho uma expectativa muito elevada para esse ano. Acho que, de fato, a gente está num caminho. E a gente tem que continuar nesse caminho. Uma frase que eu gosto muito é: movimento gera movimento. Então, a gente precisa continuar para fomentar cada vez mais que a gente consiga ter ambientes mais diversos, mais plurais, que a gente consiga trazer essa consciência para os gestores, para a alta liderança das empresas, para que a gente tenha essa aceitação. Com essa aceitação vai ser muito mais fácil a gente conduzir projetos mais ricos, projetos que impactem de fato as pessoas e que promovam o bem-estar. Então, o meu sonho grande é esse, para que as pessoas realmente consigam se sentir acolhidas, se sentir cuidadas, que isso, de alguma forma, também ajuda muito na saúde emocional dela, e eu sempre gosto de falar, assim, eu gosto de promover felicidade através dos nossos projetos. Então, é isso que eu desejo para 23. 23 é o ano, né? Como 22 foi o ano, vocês falam, é o ano, realmente. Mas é importante a gente observar que nós somos exemplos. Então a gente tem que bater na tecla e enxergar isso, olhar no espelho e falar: eu sou um exemplo para outra pessoa. Se eu quero que o mundo mude, eu tenho que mudar primeiro. Então, se eu quero que a diversidade aconteça, eu tenho que promover a diversidade, primeiramente. Se você não promover a diversidade, se você não promover a mudança, o mundo não vai mudar. E o mundo, aonde é? É a sua casa, é o seu trabalho, é o seu entorno. É ali. Só esse espaço já basta. Então, a minha mensagem é: sejamos exemplos. Ou entenda que você já é um exemplo. Né? Agora, qual é o exemplo que você está passando para as pessoas ao seu redor? Aí é contigo. Eu acho que a gente está num momento crucial mesmo, né? Falamos aqui sobre diversidade na arquitetura. Eu acredito que a consciência no nosso ramo de atuação está mudando muito, né? Esses últimos anos trouxeram muitas novas questões que os arquitetos há poucos anos não levavam em consideração. Então, eu acho que agora a gente está realmente num momento de mudança. Falaram bastante de mudança de paradigma no último painel, né? E eu acredito que a gente está vivendo essa mudança de paradigma em todas as áreas, na arquitetura também. A gente já viu, assim, que inovação na arquitetura era algo que não acontecia, jamais, né? E eu acho que não só na área da tecnologia a inovação precisa acontecer, mas ela também precisa acontecer dentro da gente. Então, eu concordo com o Aguinaldo: para mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a nós mesmos. E como arquitetos, somos uma pequena sementinha. Se eu puder, então, levar uma arquitetura diferente, mais inclusiva, mais diversa para o meu cliente, eu já estou deixando com ele um pouquinho de mim, e eu tenho certeza que isso vai reverberar muito mais amplamente. Então, eu vejo que o futuro dos ambientes é muito mais humano, muito mais conectado, mas antes, a gente primeiro precisa tomar consciência sobre nós mesmos. Eu dei uma passada aqui na feira, eu vi muitos stands falando sobre emoção, e para mim eu acho incrível, porque eu trabalho com isso. A gente tem na Neuroarc uma ferramenta só de emoção para os ambientes, mas eu fiquei me questionando, porque em alguns eu olhei e falei: tá, eu vou ser aqui não tô discordando aí, gente, mas foi uma sensação que eu tive. Não refletia a emoção. Será que a pessoa foi a fundo para tentar entender de fato o que é a emoção? O que é a cultura brasileira? O que nos emociona como cultura? Fiquei com essa dúvida. Então, eu acho que também a consciência precisa começar na gente. Não só no discurso, mas nas nossas atitudes. Acho que a gente pode começar a pensar que 2023 é um ano que a gente toma consciência da mudança que a gente quer fazer no mundo, e principalmente a gente também tira e dá os cliques
do quanto a diversidade é importante no geral, não só para a arquitetura, para a vida das pessoas, para as crianças, para a geração nova que está vindo, e principalmente o ponto que ela trouxe ali que me conectou bastante, que é vocês líderes, decisores, as pessoas que vão na mesa do projeto, cara, observem o quanto a gente precisa ser diverso, mesmo que não tenha ali ninguém na mesa que tenha algum tipo de diversidade. Mas a conversa é, olha, se você não tem, daqui a pouco seu quadro de funcionários pode ter. E aí você está atendendo essa pessoa? Não, você está repelindo ela. Então, trazer o ponto. E aí a gente tem várias pesquisas, milhares, que comprovam o quanto a diversidade traz mais benefícios financeiros, culturais, importantes para qualquer empresa. Então, trazer isso, trazer esse dado para o seu decisor, para quem quer que seja que esteja pagando ou comprando aquela obra, é crucial, porque é isso está dado. Quero muito deixar esse recadinho que isso está dado. De 2023 para frente, a gente tem que sim avançar com todos os temas de diversidade e tornar isso normal. Simplesmente, não é porque precisa ter. É uma normalidade. Esse DI está aí, Pacto Global está aí. Tem muita coisa que a gente, como empresas e pessoas físicas, nós temos que fazer, mas a gente está no caminho certo. Então, vamos só reforçar agora com os grandes líderes, grandes decisores que, de fato, às vezes estão numa bolha, não estão vivenciando alguns temas. Então, quanto mais a gente puder trazer, eu gosto dos dois vieses, trazer o quanto é rentável e o quanto é também responsável socialmente e corporativamente para uma empresa. Então, esses são os meus principais recados para 2023. A gente vai avançar muito. Gente, muito obrigado pela participação. Sei que a gente poderia ficar aqui até de noite batendo papo, né? Mas eu queria agradecer muito a presença. É sempre gratificante receber aqui cada um de vocês, né? O aceite participar do programa, até porque o intuito da Arena do Ops Connection é justamente trazer essa diversidade aqui de profissionais, de momentos, né, da arquitetura. Ontem nós tivemos aqui participando pessoal de recursos humanos, com facilities, gerenciadoras. Então é promover tudo que vem acontecendo no mercado aqui para frente. Então, obrigado, Vanessa, Gabi, Ginaldo, Thaís, Obrigada. Amanda, grande Amanda, Obrigada a vocês. pela curadoria. Obrigada, foi um prazer. Esse tema também me encanta. Fiquei muito feliz da gente poder falar, poder compartilhar. Obrigada também. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado. Amanhã a gente tem novamente o último dia da Arena Office, encerrando com mais 2 painéis. Obrigado a todos. Obrigada.